Olá, a gente está aqui na Boccati com o Rodrigo Weber, que é o sommelier é um dos sommeliers da casa, mas principalmente um especialista na área de acessórios. Hoje a gente quer falar para você sobre taça de cristal e por que o uso correto do acessório te melhora a experiência. Então, a gente falar de cristal, eu estou aqui com o Rodrigo, a gente sempre vem para cá aprender sobre isso aí, principalmente com o que ele vai apresentar para vocês hoje. A gente fala de cristal remete aos primórdios da humanidade, né? A humanidade descobriu o quartzo lá fundindo areia nas fogueiras e dali se tornou um material muito usado e depois se tornou um material nobre. Hoje a gente fala sobre um dos principais acessórios do vinho, que é a taça de cristal e por que dela. Rodrigo, conta essa história, principalmente uma história muito bonita que vem da Riedel, né? Olha, um prazer receber vocês aqui para... A gente que agradece, né? Sempre. Novamente trocar alguma ideia falando sobre vinho. Eu acho que o principal que a gente já havia falando antes é que a experiência ela pode ser melhorada, né? A degustação do vinho, perfeito, se feita na temperatura correta, harmonizado da forma correta e com um acessório correto, no caso do cristal, usando uma taça de cristal, né? A gente vai conseguir melhorar a experiência do consumidor ainda mais, fazer algo mais agradável para ele. Então é por isso que sim, uma taça correta tem total importância, né? Eu costumo dizer que comecei a trabalhar com vinhos e tinha noção dessa diferença de uma taça de vidro para uma taça de cristal, né? Imaginando a parede do cristal, que é uma parede mais fina em relação ao vidro, a porosidade do cristal, mas eu não sabia que isso podia elevar o nível e ser algo ainda mais específico, né? Como as taças que a gente traz hoje para o Brasil, as taças da Riedel, que desenvolvem uma taça específica para cada variedade de uva, que é algo ainda mais profundo, mais né? específico ainda. Me conta um pouco assim, a história da Riedel, porque ela não começou efetivamente fazendo taça de cristal. Hoje ela é referência mundial, né? Mas é uma história muito bonita. Um pouquinho do que eu conheço, me conta um pouquinho para o nosso telespectador. A Riedel é uma empresa austríaca e ainda é uma empresa familiar. Tem hoje quase 270 anos de história. Ela foi fundada em 1756. É uma empresa que ainda está sob o domínio da família, né? Atualmente na 11ª geração, com o diretor que é o Maximilian Riedel. Isso começou, a produção da Riedel não foi especificamente com taças de cristal. Como qualquer outra marca de cristais, eles começaram produzindo acessórios, exato, decoração, outros ornamentos, mas as taças especificamente, e com o conceito que deu início ao que se tem hoje, foi só na década de 1950, então é praticamente recente essa ideia do que a gente está falando aqui hoje. Mas em cristal é uma empresa com uma história muito, muito grande. Inclusive, a família Riedel, ela ensinou a outras famílias a trabalharem com cristal. Famílias importantes, como hoje toda mulherada deve conhecer, os cristais da Swarovski. Sim, a Swarovski são cristais famosíssimos. Era um parceiro de negócio no início da história da Swarovski. A Riedel foi quem ensinou a família Swarovski a trabalhar com cristal. Obviamente, hoje ela se posicionou num outro segmento, tem o total mérito deles de desenvolver um corte específico para o brilho do cristal da Swarovski, que é outra especialidade. A Riedel acabou se diferenciando do mercado, buscando cada vez mais especialidade nas taças para vinho. Maravilha. A gente sempre quando vem para cá vem aprender com os sommeliers da casa, né? Começaram com... Não tinha essa variedade que a gente vê hoje aqui, né? Não. Começaram com taças, com modelos para vinho. Eu acho que vale a pena explicar também como começou isso, né? Foi com o antecessor, Georg Riedel, quem deu esse estalo de perceber
que a taça poderia fazer uma diferença na sua degustação. Se hoje a gente usa a taça em cristal transparente para degustar vinho, a gente deve à família Riedel. Porque antes se usava taça de estanho na Idade Média. Ou no próprio cristal, quanto mais desenhada, mais colorida, lapidada, mais pesada, mais bonita, mais valiosa, mais cara ela era, né? E naquele momento eles até podem ter sentido um certo preconceito, porque uma taça transparente lisa, sem graça, limpa, sem graça. Não tinha muita graça. É verdade. Mas de que forma aconteceu isso? Ele foi convidado para uma degustação em um restaurante e eles estavam degustando vinho e estavam discutindo assim uma diferença muito grande de um produto para o outro, né? E aí disseram, não, mas o vinho é o mesmo, não pode ter toda essa diferença. Ele observou que a diferença estava no formato da taça. Esse restaurante não tinha quantidade de taças para servir todos os convidados com a mesma taça, eles tiveram que pedir taças emprestadas. Vieram taças diferentes. Vieram taças diferentes. E ele, como produtor, né, se pudesse passar por uma outra pessoa qualquer, talvez isso passasse batido, mas ele, como era um produtor de cristal, observou aquilo e aí levou como um dever de para casa, né, para a fábrica, para entender e estudar aquilo ali. Eles começaram a provar, entenderam que a diferença era a taça puramente, né, o vinho era o mesmo e que o resultado na boca era muito diferente. Então ele levou esse tema para casa para desenvolver esse estudo. E aí começou o estudo começou a ideia deles, onde eles começaram pelas taças que o conceito se chama wine friendly. As taças amigas do vinho. Que hoje é o que a gente entende como uma taça para vinho tinto, uma taça para vinho branco, a taça do espumante, né? Formatos diferentes, mas nada tão específico dentro de cada variedade. Que hoje ainda se usa muito, né? Tu acabou de falar isso. Eu quero taça para vinho branco, é essa aqui. Quero taça para vinho tinto, essa aqui um pouco mais bojuda, não sei o que. Quero taça para espumante. Até há pouco tempo a gente tinha umas taças mais compridas, agora tá abrindo um pouquinho mais. Mas não era branco, tinto e água. E não parou por aí. Então, até por uma diferenciação estratégica de mercado, de posicionamento, eles começaram a entender. A gente tem diversas variedades de uvas diferentes, cada uma com uma característica diferente. Tem milhares de opções de uvas tintas, mas com características diversas. Por que todas elas têm que ter o mesmo formato, sendo que eles já tinham entendido que a taça tem uma diferença na sua degustação? E ela influi na degustação. Então, estudando isso, o perfil de cada uva e a característica de cada uma delas, ele levou a um estudo mais profundo para entender de que forma ele poderia melhorar ainda mais essa experiência. Essa qualidade. E aí foi então que desenvolveu o conceito chamado de taças varietal específica, que é uma taça para cada varietal especificamente. Que foi estudado por eles. E não para por aí. Desenvolve as taças para vinho, que é o que a gente vai falar hoje, mas eles hoje produzem taças para outras empresas de outros segmentos. Sim. A Coca-Cola tem uma taça desenhada por eles. Os chocolates da Lindt desenvolveram uma taça para fazer a experiência de harmonização com chocolate. Né? E também a taça da Nespresso. Eles desenvolveram uma taça para o café uma taça Expresso, de cristal especificamente para Nespresso, que deve melhorar a experiência com o café. E essa questão da transparência também foi nesse período que eles acabaram. Antecedeu, né, justamente nesse momento das taças. Porque ele entendeu a cor do vinho faz diferença para ti. Eles já produziam taças para vinho, eles sempre lançaram tendências, assim como a gente fala da empresa, da Apple, que lança alguma coisa que tu não sentia necessidade daquilo até não ter aquilo, né? Hoje a gente não pensa em uma taça que não seja transparente para degustar de um vinho de alta qualidade. Hoje não existe essa Então eles já tinham desenvolvido isso anteriormente, lançaram essa tendência. Que legal, uma grande história. Essa semana toda a gente vai trazer para vocês mais detalhes, vamos provar vinhos em taças diferentes e eu quero que vocês nos acompanhem lá no nosso canal no YouTube e comente. Você sabia dessa história? Sabia que tinha nascido dessa forma o vinho? Comenta aí com a gente.